São 10 horas e 10 minutos agora, 10 e 10, pronto. Vamos, nós abrimos agora a nossa... Sala VIP. Gilberto Medeiros. O professor Robinson Rodrigues é o convidado nosso de hoje e a gente queria agradecer a presença aqui entre nós do Conrado, da Elo Comunicação. Muitíssimo obrigado por estar aqui do nosso lado. Bom dia, professor, tá tudo bem? Tudo ótimo. Está bem acompanhado hoje com o Conrado, muitíssimo bem acompanhado, né? Não é verdade? É verdade. Isso é bom, a gente só tem que andar em boa companhia, viu, Gilberto? Não é? Então, tem que ser, não tem? Com certeza. Professor, sempre que vem por aqui, a gente tem o prazer de repente, debater, tratar de alguns assuntos muitíssimo interessantes nessa área do emprego, na área, né, econômica. A gente sempre gosta de dizer dessas coisas. Hoje há algumas perguntas muitíssimo interessantes que o professor propõe para nós, para a gente poder conversar aqui. E interessante, hoje eu estava ouvindo pela manhã, o desemprego já começa a assustar. E isto por quê, professor? Bem, bom dia a todos. Gilberto, as pessoas acabam ficando um pouco receosas, né, das alterações que estão ocorrendo no mercado, essas instabilidades que vêm acontecendo pelo mundo afora, tanto na parte econômica quanto política. Então, na verdade, essa retração ela é até de uma forma fácil de entender, porque existe uma tendência muito grande que o empresário ele se retrai um pouco em função da própria economia que ele está percebendo. Assusta, o cara fica meio assustado, ele fica querendo esperar um pouco para ver o que é que vai acontecer um pouco mais para frente. Então, assim, as ações do governo, né, nessa parte econômica, elas são fundamentais para que esse cenário reverta novamente. Então, nós tivemos um período muito bom, né, num crescimento bacana, favorável para a economia, né? Tivemos uma taxa de desemprego muito pequena, principalmente se considerarmos outros países do mundo, mas a economia também estava com uma tendência positiva, né, de crescimento. E em função dessas dinâmicas do mercado, que são uma coisa normal, sempre aconteceu assim, é dessa forma e vai sempre ser desse formato mesmo. Oscila para cima, para baixo, né, mantém estável. A economia funciona, é flutuante, né, Gilberto? Mas há algumas carreiras que são sólidas e nesse sentido a gente pretende falar sobre isso aqui hoje no programa. E eu pergunto, professor Robinson Rodrigues, quais são as profissões mais requisitadas hoje no mercado de trabalho? Olha só, saiu uma pesquisa recente na semana passada do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, relacionando as 10 principais profissões, as mais procuradas no mercado, as que estão em altas, que estão sendo bem desenvolvidas. A gente vai falar um pouquinho sobre essas profissões para a gente até abrir um leque aí de opções para que as pessoas percebam que existem opções sim no mercado, embora essa taxa de desemprego esteja, né, crescendo um pouco. Então, por exemplo, a que saiu em primeiro lugar é na área da TI. Né? Então, a tecnologia da informação, ela está em alta, Gilberto. E assim, a gente sabe que tecnologia hoje, o mundo vive em função de tecnologia, não é verdade? A gente já comentou isso aqui em outros programas. E só para você ter uma noção, entre 2009 e 2012 foram criados 49.500 postos de trabalho para analistas de tecnologia da TI. Todas com vagas de nível superior. Então esse é um mercado muito promissor. O outro está relacionado à área da saúde. Enfermagem, eu até fiquei muito feliz, porque eu já comentei com você que a minha formação técnica é enfermagem, né? Já conversamos. Da última vez que nós não conversamos, é isso? você falou sobre isso. E saiu agora nessa pesquisa do IPEA que a enfermagem é a segunda profissão mais procurada no país, que registrou um crescimento de cada 100 novos postos de trabalho, 9 estão sendo para a área da enfermagem. Então, é um outro segmento bacana. O terceiro posto mais procurado é o de relações públicas, publicidade, esse de mercado, de negócios, né? E, inclusive, você também comentou na semana passada, essa área de comunicação, né? Essa área de negócios. A maneira de se relacionar, a maneira de divulgar
a empresa, tanto é que aí o Conrado está aqui hoje, né, para me ajudar nesse processo aí, né, essa parte de relações públicas, de publicidade. As empresas carecem muito disso, né, Gilberto, no mercado. Tem uma profissão que é muito interessante, que apareceu nessa pesquisa e que há muito tempo que a gente não vê, pelo menos na nossa região, ela tem um impacto menor. Secretária executiva. Mas por que, Robson? Porque as multinacionais estão crescendo, elas estão em expansão, estão abrindo novas unidades e os headhunters, né, os grandes gestores dessas grandes organizações precisam de secretários com a formação superior, né, que costumam falar 3, 4, 5 línguas. Então é uma profissão muito requerida no mercado também. Uhum. O quinto lugar, ele é ocupado hoje por farmácia. Até por uma necessidade de atender uma legislação. Antigamente, as pessoas tinham farmácia e o farmacêutico ele poderia simplesmente assinar por um estabelecimento comercial. Hoje não pode mais. É necessário que haja a presença de um farmacêutico no estabelecimento durante todo o período que a farmácia estiver aberta. Então isso está abrindo novas oportunidades. Eu tenho até um exemplo, eu tenho um amigo que ele tinha uma farmácia, a esposa dele é farmacêutica, então ela ficava na farmácia e eles adquiriram uma nova farmácia agora e ele teve que realmente contratar 2 farmacêuticos, né, porque ele funciona num regime que tem que, de 6 horas da manhã até 10, 11 horas da noite, ele precisa de 2 pessoas. Então isso gera emprego. Aí eu vou dar um break aqui só te responder uma coisa. Nós não podemos, Gilberto, generalizar, porque existem segmentos que estão gerando emprego. É óbvio que se você analisar, ou vão olhar a conjuntura econômica do país, vocês vão ver que a mídia solta que o desemprego está crescendo. Mas existem segmentos que estão buscando profissionais no mercado, nós estamos falando aí agora, que está carente de pessoas para ocupar essas vagas. Então, na verdade, eu penso que seria muito mais propenso as pessoas analisarem por segmento do que analisar a média. Eu acho que é mais interessante. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, da mesma forma, que, por exemplo, se você olhar no segmento da indústria, o segmento da siderurgia, da metalurgia, você vai perceber que esse segmento está em baixa. Então, existe uma tendência muito grande de que haja uma menor procura nesse segmento. Agora, a administração está em 6º lugar, numa profissão mais procurada no país. Quer dizer, ele está acima até das engenharias, olha só que coisa interessante. E as engenharias nesse país nosso estão em alta, porque a engenharia civil, por exemplo, o Brasil está crescendo nesse segmento da construção civil. Existe uma perspectiva de que continue a crescer até 2021, 2022. Então nós teremos ainda pela frente mais 8 anos de crescimento nessa área da engenharia no mercado. No mês de outubro agora eu fui convidado para dar uma aula na pós-graduação da FUMEC em Belo Horizonte para engenharia, exatamente para o pessoal da engenharia civil e arquitetura. Então assim, segundo o coordenador desse curso lá do MBA de engenharia civil e arquitetura, existe uma procura muito grande de profissionais querendo se especializar nas áreas para que eles possam atender as demandas que existem no mercado. Uhum. Então, existem várias áreas, vários setores, tanto é que a engenharia civil ela aparece em 7º lugar, logo atrás da administração, e está crescente. Um outro segmento que tem crescido muito e a profissão está crescendo cada vez mais é o de recursos humanos. Né? Então, nós já demos várias opções, não é verdade? TI, enfermagem, farmácia, administração, engenharia civil, recursos humanos, o pessoal que trabalha com eletrônica, né? Esse segmento eletroeletrônico que está crescendo muito. E nas profissões mais requeridas está em 9º lugar a advocacia e em 10º magistério, que é aqui para aquele ensino fundamental. Porque está faltando professor no Brasil, viu, Gilberto? Se não, vejamos, parece que está havendo um giro. Profissões que já estiveram na crista da onda, hoje nem tanto assim, e aquelas que nem apareciam e que hoje, de repente, estão aparecendo, né? Verdade. Veja bem, eu tenho olhado aí alguns outdoors
até da Brode, do querido Otanísio, né, do curso de cuidador de idosos. Veja bem, isto posto, a gente sabe que a população brasileira, em razão dessa coisa do limite de filhos de cada casal, se nós tínhamos antigamente 8, 10, depois 6, 5, 4, 3, agora 2 e talvez 1, não mais do que isso. E tem famílias que não estão nem querendo filho, e né? nem querendo, quantos nem tem querendo, tá querendo filho. E aí vem essa profissão do cuidador de idosos, que é muito interessante para cuidar desses idosos, que hoje a gente sabe que tem crescido o número de idosos no país, né, professor? Com certeza. Então, assim, essa área da enfermagem, ela está crescendo muito nesse aspecto. A enfermagem domiciliar, aquele atendimento exclusivo para pessoas portadoras de alguma necessidade especial, idosos, algumas pessoas que, né, têm algum tipo de doença que precisam ficar acamados e requer um cuidado maior. Tanto é que esse segmento de atendimento domiciliar, ele tem crescido muito nesse segmento da área da saúde, viu, Gilberto? E em outros sentidos também, né? Eu estava vendo esse lance da manicure, a pedicure, que vai lá e faz o serviço em casa, do cabeleireiro, e cabeleireira que vai lá e faz o serviço a domicílio, é um negócio muitíssimo interessante. Né? E está gerando renda. E está gerando renda, com certeza. Daqui a pouquinho eu volto, estou conversando com o professor Robson Rodrigues. Ele daqui a pouquinho fala para a gente qual a importância de conhecer o mercado antes de escolher a profissão, hein? É um dos assuntos que a gente depois conversa com o professor sobre ele, tá? Já. Itatiaia, Manhã Total. Professor Robson Rodrigues, consultor, professor, nosso entrevistado de hoje, nosso papo com ele aqui em nossa sala VIP, tinha deixado essa pergunta, professor: qual a importância de conhecer o mercado antes de escolher a profissão? Então, nós estávamos conversando nos bastidores, a importância de ver o seguinte: se a gente for analisar o mercado só pela média, vai cometer algumas decisões inadequadas. É importante que as pessoas percebam o seguinte: primeiro, verifique por segmento. Então, o segmento varejista, por exemplo, ele está em ampla expansão no mercado brasileiro. As grandes redes de supermercados estão crescendo muito, estão indo para o interior, para as grandes cidades do interior, estão criando novas unidades, exatamente porque o mercado brasileiro ele tem uma tendência muito forte de crescimento nessa área varejista. Saiu uma reportagem recentemente naquele site do portal Terra, que a classe C está em ampla expansão no país e que ela está respondendo por um grande crescimento varejista na região centro-oeste e norte do país. Então, na verdade, é importante, Gilberto, que as pessoas percebam que existem outras possibilidades em outras regiões fora do Vale do Aço. É claro que a gente tem uma tendência de que crescemos aqui, queremos que a nossa região cresça, mas como nós estamos aqui para fazer uma análise e um balanço, né, do que está acontecendo, cabe a gente ressaltar para as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho que existem outras perspectivas, existem outras possibilidades. Então, eu recomendo que as pessoas leiam, procurem sites como o IBGE, o IPEA, verifiquem na Exame, na Veja, revistas renomadas que estão sempre colocando aí quais são as empresas no mercado. Por exemplo, a Exame soltou recentemente as maiores e melhores novamente, né, na edição de 2013. Então você vai ver que dentro das 50 maiores empresas que estão no anuário da Exame, das melhores e maiores, as empresas do segmento do varejista, prestação de serviços e comércio, elas estão em alta, né? Distribuidoras, grandes redes voltadas para o atendimento ao público, né, diretamente, elas estão crescendo, elas estão figurando entre as 50 maiores. O segmento do aço, as pessoas aqui na nossa região, elas têm como referência o aço, porque nós vivemos, né, durante muitos anos em função disso. Ela realmente está em baixa e não existe um horizonte muito promissor, pelo menos pelo que a gente tem conversado com empresários da região. Semana passada eu tive com um empresário aqui de Timóteo, as perspectivas não são muito boas mesmo. Eu estive com um professor de uma determinada faculdade da região que
que trabalha numa dessas empresas que também não tem muitas perspectivas. Então, assim, esse segmento ele está paralisado. Se o governo não fizer algo para diminuir as importações do segmento siderúrgico, nós vamos ter realmente O problema problemas. todo está com essa coisa da importação, né? E isso tem atrapalhado, porque lá de fora está vindo com muito melhores condições do que o daqui, né? Aí acaba complicando. Inclusive melhores condições de preço, né? Exatamente. É esse que está sendo o Melhores problema. condições de preço. Os nossos gestores, infelizmente... Aí o que acontece? Tem duas coisas. A importação está sendo facilitada, então chega aqui num preço mais viável. E o nosso empresário tem uma taxa de impostos muito alta que não consegue competir. O Então, grande gargalo é esse, né? O problema nosso é esse dessa taxa tributária, que ela é violenta no país. mas né? por outro lado, é importante a gente também tem que ser otimista, Gilberto. Eu sempre procuro ver o lado otimista das coisas. A gente tem visto aí, eu tenho viajado muito em outras cidades, outras regiões, o segmento agropecuário tem crescido pra caramba. Né? Nós prestamos serviço para uma empresa que fabrica rações animais. Agora, principalmente nesse momento da safra, da alta safra, o camarada não dá conta de atender o mercado. Eu tive semana passada numa fábrica de café aqui lá da sua cidade, meu amigo, de Conselheiro Pena. Ué, Eu estive tá lá vendo só? semana passada, visitando o pessoal lá de uma fábrica de café. E assim, existe demanda, existe perspectivas do mercado, a empresa está querendo se estruturar melhor ainda para poder atender mais ainda essa demanda. Então, assim, existem segmentos que estão em alta. É preciso entender o mercado, verificar aquilo que você tem afinidade de fazer e procurar, porque vai encontrar. Quando você coloca essas 10 profissões mais interessantes aqui, que estão na crista, né, da onda, nos primeiros lugares aí, agora, e se não existirem estas demandas aqui em nossa região? Vamos ter que ir para fora, né? Vamos ter que buscar isso em outros lugares. Região sul de Minas está crescendo muito, segmento eletroeletrônico, né, desenvolvimento de tecnologia. Na região sul de Minas nós temos ainda o circuito da malha, né, que as pessoas estão crescendo. Nós temos a região de agronegócios, por exemplo, a administração, que foi a 6ª profissão mais procurada aí no mercado. As pessoas podem se especializar na área de agronegócios. Hoje, grandes fazendas de café, de soja, de trigo, elas estão procurando gestores, porque eles não estão sabendo como administrar a propriedade rural. Existem segmentos no próprio ramo da saúde e do ramo hoteleiro que está muito em alta, precisam de gestores, né, dessas instituições. Então, na verdade, ele tem que sair daqui para procurar e verificar o que está acontecendo lá fora, que boom que está acontecendo em outras regiões, para ele ter as oportunidades do mercado, Gilberto. Senão, a gente não está, evidentemente, que torcendo, né, para que a região se esvazie. A gente só quer que alguém que está no mercado veja o que fazer, tome uma decisão. Né? Isso, tenha outras percepções. As pessoas estão criticando muito aí essa atitude da nossa presidente em relação a ofertar vagas para a área da saúde para profissionais do exterior, não é verdade? Mas por que isso? Porque nós temos um êxodo urbano, né? As pessoas formam nas universidades e querem ficar nos grandes centros. Ninguém quer ir para o interior para prestar serviços no interior, porque as condições de trabalho lá são menos privilegiadas, as condições de trabalho... Não tem shopping, né? Então, isso está acontecendo por causa disso. Então, se as pessoas tiverem essa perspectiva, enxergarem o mercado sobre uma outra ótica, eles vão perceber que tem oportunidade, sim. E não sem a gente deixar de registrar alguns eventos muitíssimo interessantes, como hoje, por exemplo, está se instalando o canteiro de obras da expansão do shopping, que terá mais 140 novas lojas. Isso vai ser muito interessante, né, no seu segundo piso. A gente tem um supermercado de grande rede que está vindo para cá, para Fabriciano e para Ipatinga, que também vai gerar oportunidade de trabalho. A gente fica nessa torcida, querendo, evidentemente, que os nossos jovens tenham oportunidades, não é verdade, professor? E aí você tem que só salientar uma coisa importante para reforçar isso que você falou. Eles têm que ter uma visão de médio e longo prazo, Gilberto. Ou seja, vão entrar
talvez numa profissão que não seja aquela que ele esteja pretendendo, mas ele vai investir numa carreira que, em médio e longo prazo, ele vai ter os resultados que ele espera. Então, esse segmento de shopping e as grandes redes varejistas de supermercados estão crescendo porque o setor de alimentos hoje é o setor mais procurado e que está mais em alta no Brasil, Gilberto. Porque as pessoas hoje, você comentou mais cedo, né, que as famílias estão diminuindo. Qual que é a tendência? O marido, a esposa estão trabalhando, o filho fica na escola a semana inteira, chega final de semana, as pessoas querem se divertir. Então procura um shopping onde tem cinema, tem o supermercado para poder fazer a compra da semana e já aproveita e faz a alimentação ou vai para um barzinho no shopping, divertir com os amigos e pronto. É verdade. Vamos dar um tempo, daqui a pouquinho a gente retorna, né? Fica mais uma pergunta para o professor Robson Rodrigues. É importante ter uma formação técnica antes do curso superior? E tem uma pergunta de um ouvinte do Alvorada. E o mercado para o serviço social, como vai? Sueli do Alvorada. Daqui a pouquinho o professor Robson fala aqui para a gente, já a terceira e última rodada de hoje do Giro Premiado. Itatiaia. Manhã Total. Gilberto Medeiros. Muito bem, estou de volta com o professor Robson Rodrigues, consultor e palestrante. Ele, o nosso entrevistado desta segunda-feira. A Sueli está perguntando, o Robson, e o mercado para o serviço social, como vai, hein? Olha só, Gilberto, numa análise feita no início do ano, no final do ano passado, sobre as tendências de mercado para o Brasil, né, fazer uma evolução, um crescimento na economia, o quinto fator que foi colocado foi a emergência no combate à pobreza e à violência como uma questão estratégica do governo e prioridade no campo social. Então, na verdade, nesse segmento aí do campo social, existem muitas perspectivas de crescimento dessa atividade de serviço social. Entretanto, essa atividade ela ainda é muito limitada às grandes organizações que têm em seu quadro profissionais trabalhando como assistentes sociais, que desenvolvem trabalhos bacanas dentro das empresas, os Minas, Senibra, Aperam, Petrobras, Vale, e etc. E no segmento público, né, em algumas prefeituras que fazem trabalhos específicos nessa área social. Entretanto, é preciso, mais uma vez, fazer um trabalho de planejamento para que as pessoas comecem a perceber o retorno que investir nesse aspecto social, ou seja, eliminar as questões de pobreza, eliminar as questões de violência, eliminando essas questões sociais que afligem a nossa comunidade, afligem a sociedade de uma maneira geral, elas vão contribuir para que essas pessoas sejam reintegradas novamente no mercado e possam desenvolver a economia local e, consequentemente, a economia do país. Então, eu vejo a atividade da assistente social como um aspecto muito... Não aquela atividade, Gilberto, de passar a mão na cabeça, né, de assistencialismo. É mais uma atividade de criar mecanismos para desenvolver projetos onde as pessoas possam deslanchar dentro do mercado. Então, algumas coisas culturais, alguns aspectos de trabalhos manuais que existiam no passado, que foram se perdendo com o tempo, que isso precisa ser resgatado. Então, assim, é também um trabalho que tem que ser feito. Claro que tem que ter todo um planejamento, um projeto e recursos por trás de órgãos públicos e órgãos privados para que essa profissão possa também ser valorizada no mercado. É importante ter uma formação técnica antes do curso superior? Olha, a importância de se ter uma formação técnica é porque ela também te dá opções no mercado, até que você possa fazer um curso superior e a partir dali você ingressar nessa nova formação. O mercado hoje ele está aberto para profissionais que têm uma formação técnica por várias razões. Os técnicos eles têm condições de suprir algumas demandas, algumas necessidades das empresas. Olhando para o aspecto empresarial, ele vai ser vai ter uma remuneração um pouco mais baixa do que uma formação de nível superior, mas a gente está retomando um tempo que curso técnico era realmente
algo diferenciado no mercado de trabalho. Então, eu recomendo que se a pessoa tiver que fazer um ensino médio, se ela tiver condição de fazer um segundo grau com um curso técnico, ela vai abrir mais uma opção para ela no mercado de trabalho, tá, Gilberto? E esse profissional, como é que ele está sendo visto no mercado? Bem visto. As empresas estão retomando a busca, a gente tem conversado com alguns profissionais aí da área de recrutamento e seleção, as empresas estão buscando novamente esse profissional, porque aconteceu uma lacuna durante um determinado período, em que no passado nós tínhamos muitos técnicos dentro das empresas, essas pessoas foram aposentando e não vieram outros para substituir. Então hoje as empresas estão carentes de profissionais técnicos. E o que as empresas estão fazendo? Elas estão contratando pessoas de nível superior para preencher lacunas de um nível técnico. Então se as pessoas começarem a acordar e buscar, por exemplo, Senai, que tem uma formação técnica extremamente valorizada no mercado, eles vão conseguir várias opções aí, viu, Gilberto? E olha que em tempos idos, até anos 80, por aí afora, 70, 80, tivemos excepcionais escolas técnicas, né? Sim. Se me lembro, me formei na ETIT, a Escola Técnica do Instituto de Tecnologia em Valadares, e com bons cursos de eletrônica, de mecânica, e química e outros. Aqui nós tivemos um IMET, que já foi referência, né, no estado, e que de repente hoje a gente viu que se afastaram desses cursos. Né? Tanto é que as escolas técnicas, de nível técnico do Vale do Aço, muitas delas já tiveram que encerrar suas atividades. Exatamente. Mas que bom, professor, que a gente tenha batido este papo, colocado a par essas pessoas que estão em busca do emprego, ou aqueles que estão no emprego e como se manter, enfim, a toda essa coisa hoje em torno da área do emprego, né? Você hoje tem que fazer um giro, tem que se qualificar, tem que estudar muito, como você disse, sempre tem que ler muito. Muito. O cara tem que se especializar, ele tem que ser bom naquilo que ele faz, né? Sim, e ficar realmente bem a par do que está acontecendo em volta dele no mercado de uma maneira geral, né, Gilberto? Muitíssimo obrigado a você por ter vindo aqui para a gente bater esse papo hoje, tá bom? Eu que agradeço mais essa oportunidade. Espero retornar em breve para que a gente possa trazer outro assunto em pauta, né, para os nossos ouvintes. Valeu, meu querido. Um abraço para você. Essa semana, posso divulgar a agenda Por favor, da semana? A sua agenda. Amanhã estaremos em Belo Horizonte, na FIENG, na AMES. Quarta-feira em Muriaé, dando um treinamento para gestores do segmento varejista para uma rede de supermercados. Quinta e sexta-feira em consultorias em Valadares e aqui em Ipatinga. E no sábado estarei dando aula na pós-graduação do Pitágoras, aqui em Ipatinga. Uma semana bem cheia, graças a Deus. Coincidentemente, no sábado estarei lá em Valadares, numa pós-graduação do Pitágoras. Opa, que bacana, né? Bom. As pessoas que quiserem fazer contato conosco, Gilberto, aproveitem, né? Podem acessar nosso site www.robsonrodrigues.com.br, através das nossas redes sociais, o Facebook, Robson Rodrigues, o nosso Twitter, @RR Palestra Show. RR Palestra Show. Ok, o celular? Telefone para contato, DDD 31 8788 5205. Repetindo, 8788 5205. Bacana, professor. Obrigado, um abraço, a gente se encontra. Obrigado a vocês, bom trabalho. China, Gilberto, boa semana e até a próxima. Conrado, galera da Elo, Alexandre, todo mundo lá, dá um abraço na galera, tá bom, Conrado? Obrigado por ter vindo. Já eu volto.